Ela estava 8 meses grávida quando seu marido bilionário a espancou música em coma. Ele disse ao médico que ela caiu. Ele disse à mídia que ela era mentalmente instável. Ele disse ao juiz que ela era incapaz de criar seu próprio filho. E por um tempo, todos acreditaram nele. Mas aqui está o que Julian Ashford não esperava. Ele não esperava que ela acordasse, música. Ele não esperava que seus irmãos voassem pelo país com nada além de raiva e lealdade. E ele definitivamente não esperava que as mulheres que ele havia silenciado por anos finalmente começassem a falar. Esta não é uma história sobre uma vítima. Esta é uma história sobre uma mulher que perdeu tudo: sua liberdade, sua voz, seu bebê recém-nascido, e então incendiou o império do homem que tentou apagá-la. Até o final desta história, você verá um CEO poderoso sendo arrastado para fora de um tribunal algemado, destruído não por advogados ou dinheiro, mas pelas mulheres que ele subestimou. Declaração de valor. Se você já se sentiu presa, silenciada ou feita para se sentir louca por alguém que deveria amar você, esta história irá lembrá-la de uma verdade que abusadores passam suas vidas inteiras tentando esconder. O silêncio protege a dor, não a paz. E no momento em que você fala, você se torna imparável. Significado da história. Isso é mais do que entretenimento. Este é um espelho para toda mulher que foi manipulada, isolada ou disse que era muito emocional para ser acreditada. É prova de que a coragem é contagiosa, que a irmandade é sobrevivência e que a justiça não é dada, é tomada. Claire Morgan estava em frente ao espelho em uma cobertura da Park Avenue, uma mão apoiada em sua barriga inchada, a outra segurando a borda de uma pia de mármore para que ela não perdesse o equilíbrio. 8 meses grávida, 32 anos de idade, e já tão cansada que parecia que seus ossos eram mais velhos que a cidade fora da janela. Atrás dela, Manhattan brilhava. Luzes amarelas, carros em movimento, um horizonte que prometia poder àqueles que podiam pagar. Hoje à noite, seu marido estaria sob lustres de cristal no Plaza Hotel e falaria sobre liderança, ética e valores familiares. E Claire sorriria ao lado dele porque esse era o trabalho dela agora. Ela mal se reconhecia mais. A mulher que a encarava tinha olhos encovados e postura cuidadosa. Nada como a feroz estudante de direito que uma vez havia argumentado diante de juízes, que havia trabalhado em 3 empregos para pagar seus estudos, que havia acreditado que trabalho duro e inteligência podiam conquistar qualquer coisa. Aquela mulher havia morrido lentamente, um compromisso por vez. Claire tocou o vestido azul marinho estendido na cama. Ela não o havia escolhido. Vanessa Cole, da equipe de comunicações de Julian, o havia selecionado mais cedo naquele dia. Cores suaves, Vanessa havia dito com aquele sorriso polido. O público gosta de mulheres suaves. Claire não havia discutido. Ela raramente fazia mais. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Ela o alcançou instintivamente, mas a mão de Julian foi mais rápida. Ele havia entrado no quarto sem som, movendo-se com aquela graça predatória que antes parecia atraente e agora parecia sufocante. Ainda verificando mensagens, ele perguntou. Sua voz era calma, quase divertida. Era provavelmente meu irmão, Claire disse baixinho. Nathan só queria saber se iríamos para Ohio para o dia de ação de graças. Julian virou a tela para baixo sem olhar para ela. Sua família te deixa ansiosa, ele respondeu. E a ansiedade não é boa para o bebê. Ele disse isso do jeito que um médico diria, do jeito que um homem que possuía o prédio, o carro, as contas bancárias, e a maior parte do silêncio dela diria. Cada palavra embrulhada em preocupação que parecia uma gaiola. Claire lembrou-se de quando ela havia conhecido Julian pela primeira vez em uma conferência jurídica 4 anos atrás. Ele havia parecido tão diferente então. Charmoso, solidário, fascinado por sua ambição. Ele havia dito que amava mulheres fortes. O que ele havia querido dizer, ela entendeu agora, era que ele amava quebrá-las.
Ela desejou que alguém a tivesse dito naquela época que quando um homem diz que você não precisa mais trabalhar, o que ele realmente quer dizer é que ele não quer que você tenha opções. No andar de baixo, um Mercedes preto esperava. Julian colocou seu relógio, ajustou suas abotoaduras e olhou para o reflexo dela. Esta noite importa, ele disse. Investidores, imprensa, membros do conselho. Um olhar errado e as pessoas começam a fazer perguntas. Claire assentiu. Ela sempre assentia. Enquanto o elevador descia, o telefone dela zumbiu novamente no bolso de Julian. Ele olhou para ele por apenas meio segundo, tempo suficiente para Claire ver o nome na tela. Vanessa. Julian sorriu para si mesmo, pequeno e privado. Nós vamos nos atrasar, ele disse. Há coisas que precisamos resolver quando voltarmos. Algo em seu tom fez o estômago de Claire apertar. E não por causa do bebê. Ela pressionou a palma da mão com mais força contra a barriga, sussurrando palavras que só ela e a criança podiam ouvir. Uma promessa. Uma oração. O Plaza Hotel brilhava com luz e importância. Lustres de cristal espalhavam arco-íris pelos pisos de mármore. Homens internos sob medida apertavam as mãos com calor calculado, enquanto mulheres em vestidos de grife riam de piadas que não eram engraçadas. Clary uma vez sonhou com espaços como este. Agora eles pareciam prisões elaboradas. Na entrada, as câmeras de Ernst Smithson piscaram. Julian transformou-se instantaneamente, seu braço quente e firme em torno de sua cintura, seu sorriso atingindo seus olhos com facilidade praticada. Esta é minha esposa, ele disse a um repórter que havia perguntado sobre seu segredo para o sucesso. Ela é minha força, minha âncora, meu tudo. Claire sorriu para o mundo. Suas bochechas doíam do esforço. Enquanto eles se afastavam das câmeras, Julian se inclinou e sussurrou tão suavemente que ninguém mais pôde ouvir. Seu hálito era quente contra sua orelha, mas suas palavras eram gelo. Esta noite é a última vez que você me envergonha. O coração de Claire parou por um momento. Ela não sabia o que havia feito de errado. Ela nunca mais sabia. As regras mudavam constantemente. Fios de armadilha invisíveis que ela só descobria depois de já ter caído. Dentro do salão de festas, Julian trabalhava o ambiente como se o possuísse, porque de muitas maneiras ele o possuía. Ashford Dynamics havia financiado metade das instituições de caridade representadas esta noite. Seu nome estava em alas de hospitais e edifícios universitários. Ele era o garoto de ouro de Manhattan, e todos queriam se aquecer em sua luz. Ninguém olhava muito de perto para a mulher ao lado dele. Aquela com um sorriso cuidadoso e as sombras sob os olhos. Aquela que havia parado de falar, a menos que fosse falada. Claire se desculpou para usar o banheiro, e por 3 minutos preciosos ela ficou sozinha. Ela pegou o telefone que mantinha escondido em sua clutch, o pré-pago que Nathan havia enviado a ela 2 meses atrás. A última mensagem de seu irmão brilhava na tela. Você está bem? Você pode vir para casa a qualquer hora. Nós vamos dar um jeito. Os dedos de Claire pairaram sobre o teclado. Ela vinha planejando sair lentamente, cuidadosamente, economizando o pouco dinheiro que podia acessar, documentando o que podia provar. Ela estava quase pronta. Quase. Ela digitou rapidamente. Depois que o bebê vier, eu prometo que tenho um plano. Ela deletou a conversa da mensagem como sempre fazia e voltou para o salão de festas para o champanhe, que ela não podia beber para o marido que observava cada movimento dela. A viagem de volta do Plaza foi silenciosa de uma maneira que fez o peito de Claire doer. Manhattan deslizava pelas janelas fumê do Mercedes, luzes borrando em longas linhas douradas que pareciam quase suaves, quase gentis. Julian sentou-se ao lado dela, rolando e-mails em seu telefone. Seu rosto estava calmo novamente, polido, como se o homem que havia sussurrado aquela ameaça minutos antes nunca tivesse existido. Isso era o que mais assustava Claire. Não a raiva, o controle sobre a raiva. O jeito que ele podia ligar e desligar como uma torneira.
Você mal falou esta noite, Julian disse sem levantar o olhar. Eu me senti tonta, Claire respondeu. O bebê estava muito ativo. Julian largou o telefone e olhou para ela. Realmente olhou do jeito que um cientista examina um espécime. Dr. Hartland te liberou para o evento, ele disse. Você se preocupa demais, Dr. Hartland. O médico que Julian pagou, o médico que nunca fazia perguntas a Claire, a menos que Julian estivesse na sala. Ela virou seu olhar para a cidade em vez disso, uma mão apertando o tecido de seu vestido. A cobertura ergueu-se à frente, toda de vidro e aço, linda e terrível. Lá dentro, Julian afrouxou a gravata e serviu-se de uma bebida. Claire tirou seus saltos, seus pés doendo, suas costas tensas de carregar 30 quilos extras de esperança e medo. Ela queria ir para a cama. Ela queria deitar e deixar a noite terminar. Em vez disso, Julian ficou entre ela e as escadas. Você me envergonhou, ele disse, girando o líquido âmbar em seu copo. Claire sentiu seu pulso acelerar. Eu não disse nada errado. Você não precisa falar para me envergonhar, Julian respondeu. Sua voz era suave, quase gentil. As pessoas notam coisas. Seu rosto, sua postura, aquele olhar que você tem quando pensa que é invisível. Eu estava cansada. O bebê tem drenado minha energia. Mulheres cansadas não recebem simpatia, Julian disse categoricamente. Elas são substituídas. A palavra pairou no ar entre eles. Clary sentiu um aperto familiar rastejar em seu peito. Você está saindo com outra pessoa? Ela perguntou, embora ela já soubesse que sabia há meses. Julian riu suavemente. Você está grávida e emocional. Não comece a imaginar inimigos. Vanessa não é imaginária. O copo parou de se mover em sua mão. Julian o colocou lentamente na mesa de console e caminhou em direção a ela. Não rápido, não com raiva, apenas controlado. Sempre controlado. Vanessa trabalha para mim. Ele disse que ela resolve problemas. Você costumava entender isso. Eu costumava ser autorizada a pensar, Claire disse. Sua voz tremeu apesar de seu esforço para ficar calma. Foi então que a expressão de Julian mudou. Não raiva exatamente. Algo pior. Decepção. Você está se tornando um passivo, ele disse. E passivos precisam ser gerenciados. Claire deu um passo para trás, sua mão instintivamente cobrindo sua barriga. Por favor, ela disse, vamos conversar amanhã. Tá tarde. O bebê precisa descansar. Julian olhou para as escadas, depois de volta para ela. Não, ele respondeu. Estamos conversando agora. O que aconteceu em seguida seria reproduzido na memória de Claire por meses depois, fragmentado e afiado como vidro quebrado. A mão de Julian fechando-se em seu braço, seu corpo se contorcendo, tentando proteger sua barriga, a parede, então o chão, então uma dor tão brilhante que apagou todo o resto. Ela lembrou-se de pensar que se ela apenas ficasse parada, talvez o bebê ficaria bem. A voz de Julian acima dela, fria e distante. Você me fez fazer isso. Você sempre me faz fazer isso. Então, escuridão. A primeira coisa que qualquer um fora da cobertura ouviu foi a sirene. Ela cortou as ruas silenciosas pouco antes do amanhecer, afiada e urgente, ecoando entre edifícios que tinham visto tudo e não se importavam com nada. Quando as portas da ambulância se fecharam, Claire Morgan estava inconsciente. Seu corpo imóvel, sua mão enrolada protetoramente sobre sua barriga, como se o instinto sozinho pudesse terminar o trabalho. Sua força não mais podia. No hospital, luzes brilhantes substituíram a escuridão. Enfermeiras se moviam rapidamente. Ordens eram chamadas. Alguém perguntou de quantos meses ela estava. Outra pessoa perguntou quem era o pai. Julian respondeu a cada pergunta com calma praticada. Sua voz era firme. Suas mãos estavam limpas. Seu terno ainda estava perfeitamente passado. Ela caiu, ele disse, seu rosto arranjado em perfeita preocupação. Ela tem estado sob muito estresse. A gravidez tem sido difícil e ela tem um histórico de instabilidade emocional. As palavras foram para o prontuário antes que alguém as questionasse.
Na sala de emergência, uma enfermeira chamada Leila Jackson preparou uma linha de soro com deficiência prática. Ela vinha fazendo este trabalho por 4 anos, e ela tinha visto coisas que assombrariam a maioria das pessoas, mas ela ainda era capaz de ser assombrada ela mesma. Ela olhou para a mulher grávida na maca. Ela olhou para os hematomas que não combinavam com uma queda. Ela olhou para o marido que estava muito reto, muito composto, muito ensaiado. Uhum, uhum. Ila murmurou por baixo de sua respiração. Ela caiu à meia-noite em saltos que ela não estava usando quando chegou. Ela não disse nada em voz alta. Ainda não. Mas ela pegou seu telefone pessoal e tirou 3 fotografias quando ninguém estava olhando, por via das dúvidas. Doutora Miriam Santos chegou dentro de 1 hora. Aos 50 anos, não havia visto quase tudo o que o corpo humano e a crueldade humana podiam produzir. Ela também havia vivido parte disso ela mesma. 15 anos casada com um cirurgião que todos pensavam ser maravilhoso. 15 anos explicando hematomas a colegas que não queriam olhar muito de perto. Ela reconheceu o padrão instantaneamente. Dr. Codantos examinou os ferimentos de Claire com atenção cuidadosa, notando a distribuição de contusões, os ferimentos defensivos em seus antebraços, o modo como seus músculos permaneceram rígidos mesmo na inconsciência. Esta não era uma mulher que havia escorregado nas escadas. Esta era uma mulher que havia tentado se proteger. No corredor fora da sala de tratamento, Julian Ashford falou baixinho em seu telefone. Seu tom era baixo e eficiente. Não preocupado, não abalado, apenas irritado. Sim, ele disse. Um acidente em casa. Não, nada público. Lide com isso. Vanessa Cole chegou menos de 1 hora depois. Cabelo arrumado, tablet na mão, olhos afiados com cálculo. Ela absorveu a cena em um relance. Os médicos, as paredes de vidro, as máquinas mantendo Claire viva. Ela está estável? Vanessa perguntou. Por enquanto, Julian respondeu. O bebê também. Vanessa exalou com algo que poderia ter sido alívio, embora fosse difícil dizer com ela. Bom, ela disse. Então, nós controlamos a narrativa. Até o meio da manhã, a primeira declaração foi emitida. Vanessa havia escrito ela mesma, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Claire Morgan Ashford, esposa do CEO da Ashford Dynamics, Julian Ashford, foi hospitalizada no início desta manhã após uma queda em casa. Médicos relatam que ela está recebendo excelente cuidado. A família pede privacidade durante este tempo difícil. Privacidade. Aquela palavra tornou-se um escudo, uma arma, uma parede entre a verdade e qualquer um que pudesse procurá-la. Em Ohio, Nathan Morgan leu a declaração na tela rachada de seu telefone enquanto estava sentado em sua caminhonete do lado de fora de uma fábrica. Ele acabara de terminar um turno duplo, seu corpo doendo, sua mente já se voltando para a visita de custódia de fim de semana com seus próprios filhos. Ele leu a declaração 2 vezes, então uma terceira vez, sua mandíbula apertando a cada linha. Uma queda. Sua irmã havia crescido subindo em árvores, pulando cercas, consertando coisas com ele e seu irmão mais novo, Caleb. Ela havia trabalhado em 3 empregos enquanto pagava seus estudos de direito. Ela não caía facilmente. Nathan já estava ligando para seu irmão antes de terminar o pensamento. Caleb atendeu no segundo toque. Sua voz estava tensa, o que significava que ele já havia visto a notícia. Eu sei, Caleb disse. Estou procurando voos. Nathan ligou sua caminhonete. Ela não caiu, ele disse. Não, Caleb concordou. Ela não caiu. De volta a Manhattan, doutora Miriam Santos estava ao pé da cama de Claire, estudando os monitores, os hematomas que não combinavam com a história. A tensão ainda presa no corpo de sua paciente mesmo na inconsciência. Ela havia visto acidentes, ela havia visto medo. Isso era algo completamente diferente. Julian apareceu na porta, sua expressão arranjada em perfeita preocupação de marido. Há algum problema, doutora? Doutora Santos encontrou seus olhos.
Estamos monitorando complicações, ela disse cuidadosamente, dadas as circunstâncias. Julian entrou na sala, reivindicando o espaço do jeito que homens como ele sempre faziam. Eu aprecio sua atenção à minha esposa, ele disse. Estamos todos muito preocupados com ela. Doutora Santos não disse nada. Ela havia aprendido há muito tempo que alguns homens usavam o silêncio como permissão, e ela se recusava a dá-lo. Vanessa apareceu ao lado de Julian, suave e profissional. Nós precisaremos limitar visitantes, ela disse. Claire precisa de sossego e estabilidade. Ninguém exceto família imediata. Definido como? Doutora Santos perguntou. Vanessa sorriu, mas não atingiu seus olhos. Definido pelo Sr. Ashford, claro. Depois que eles saíram, droga. Doutora Santos puxou Ila para o lado. Eu quero cada pedaço de documentação desta paciente preservado, ela disse baixinho. Cada foto, cada anotação, cada resultado de teste, nada se perde. Ila assentiu. Ela entendeu. Ela estava esperando por alguém para dizer isso. É o que eu penso que é. Ila perguntou. Dr. Santos olhou para o quarto onde Claire jazia cercada por máquinas. Eu acho, ela disse lentamente. Aquela mulher vai precisar de toda a ajuda que puder. Naquela noite, enquanto Manhattan dormia e Julian Ashford ensaiava sua próxima declaração pública, dois irmãos embarcaram em um voo noturno de Ohio. Eles não trouxeram ternos ou advogados ou comunicados de imprensa. Eles trouxeram determinação, amor e o tipo de lealdade que homens poderosos sempre subestimavam. Nathan olhou pela janela do avião para a escuridão abaixo. Caleb sentou-se ao lado dele, rolando tudo o que podia encontrar sobre Julian Ashford online. Esse cara é conectado, Caleb disse baixinho. Membros do conselho, fundações de caridade, doações políticas. Ele praticamente possui metade da cidade. A mandíbula de Nathan apertou. Eu não me importo se ele possui o país inteiro, ele disse. Aquela é nossa irmã. Caleb assentiu. Então, qual é o plano? Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, nós encontramos a verdade e nos certificamos de que todos a vejam. Abaixo deles, as luzes das cidades passavam como estrelas espalhadas. À frente, Manhattan esperava, brilhante e perigosa, guardando segredos que havia sido paga para manter. E em uma cama de hospital no Upper East Side, os dedos de Claire Morgan se contraíram contra os lençóis, alcançando por algo, lutando por algo. Mesmo na escuridão de seu coma, ela ainda não havia terminado. Claire acordou ao som de máquinas, bipes constantes, o silvo de oxigênio, o murmúrio distante de vozes que ela não reconhecia. Seus olhos abriram-se lentamente, ajustando-se à luz fluorescente forte. Por um momento, ela não sabia onde estava. Então, a memória voltou como uma onda, e sua mão voou para sua barriga. O bebê. Onde estava o bebê? Uma enfermeira apareceu ao lado dela, mãos quentes e gentis em seus ombros. Calma, calma. Seu bebê está bem. Batimento cardíaco forte. Ele é um lutador assim como a mãe dele. Claire exalou, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Ele um menino. Ela estava tendo um filho. Você esteve inconsciente por 3 dias, a enfermeira disse. Sua etiqueta de identificação dizia, Lila, você se lembra do que aconteceu? Claire abriu a boca para falar, mas outra voz interrompeu. Ela caiu. Julian estava na porta, sua expressão arranjada em perfeito alívio. Querida, ele disse, movendo-se para sua cama com preocupação praticada. Graças a Deus você está acordada. Eu estive tão preocupado. Ele pegou a mão dela e Claire sentiu seu corpo inteiro ficar rígido. Seu toque, antes familiar, agora parecia uma marca. Ela olhou para ele e viu claramente. A performance, o cálculo por trás de seus olhos. Lila deu um passo para trás, mas não saiu. Ela estava perto da porta, observando. Os médicos dizem que você precisa descansar. Julian continuou,
apertando a mão dela apenas um pouco demais. Sem estresse, sem visitantes, nada que possa te perturbar ou ao bebê. Claire entendeu a ameaça por trás das palavras. Ela havia se tornado fluente em sua linguagem de controle. Meus irmãos, ela sussurrou. Eles ligaram? O sorriso de Julian vacilou. Sua família foi notificada, ele disse. Mas nós dois sabemos o quão avassaladores eles podem ser. Dr. Hartland concorda que o que você precisa agora é paz e sossego. Claire queria gritar. Ela queria contar a Layla, contar aos médicos, contar a qualquer um que ouvisse o que realmente havia acontecido. Mas a mão de Julian na dela era um lembrete do que ele era capaz, e o medo travou as palavras em sua garganta. Depois que Julian saiu para fazer ligações, Layla voltou com um copo de lascas de gelo. Você tem irmãos? Ela perguntou, mantendo sua voz casual. Clary assentiu levemente. 2, Nathan e Caleb. Eles moram em Ohio. Lila olhou para a porta, depois se inclinou mais perto. Se você quisesse que alguém levasse uma mensagem para eles, ela disse baixinho. Eu conheço pessoas que poderiam ajudar. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas. Ela mal conhecia essa mulher, mas reconheceu algo em seu rosto. Compreensão, crença. Por quê? Claire sussurrou. Por que você me ajudaria? Lila ficou em silêncio por um momento. Porque minha mãe precisou de ajuda uma vez, ela disse finalmente. E ninguém deu a ela. Agora, o que você quer que eu diga aos seus irmãos? Naquela tarde, um número desconhecido enviou uma mensagem de texto para o telefone de Nathan. Sua irmã está acordada. Quarto 412. Venha para a entrada de serviço depois das 8 desta noite. Traga seu irmão. Não conte a ninguém. Nathan mostrou a mensagem para Caleb em seu quarto de motel. Isso poderia ser uma armadilha, Caleb disse. Nathan pegou sua jaqueta. Ou poderia ser nossa única chance. Eles chegaram ao hospital às 8h15, entrando por uma doca de carregamento, onde Layla esperava com 2 crachás de visitante, em uma expressão que dizia que ela estava arriscando tudo. 10 minutos, ela disse. Isso é tudo que posso dar a vocês antes que a segurança gire. Quarto andar, fim do corredor. Nathan parou. Por que você está nos ajudando? Layla encontrou seus olhos. Porque aquele homem está mentindo, ela disse. E alguém precisa pará-lo. Claire estava sozinha quando seus irmãos apareceram na porta. Por um momento, ninguém se moveu. Então Nathan atravessou o quarto em 3 passos e pegou a mão dela, gentil, como se ela pudesse quebrar. Ei, Eve, ele disse, usando o apelido de infância que de repente fez Claire sentir vontade de chorar. Caleb estava ao pé da cama, seu rosto pálido. Seus olhos moveram-se sobre seus ferimentos visíveis, os hematomas em seus braços, o inchaço ao longo de sua mandíbula. O que ele fez a você? Ele perguntou, sua voz tremendo com raiva mal controlada. Clary olhou para os dois. Os irmãos que a haviam ensinado a andar de bicicleta, que haviam ameaçado todo namorado que ela já havia trazido para casa, que haviam chorado em seu casamento porque estavam felizes por ela ter encontrado o amor. Ela havia tido tanta vergonha de lhes contar a verdade, tão convencida de que deveria ter visto antes, deveria ter partido mais cedo, deveria ter sido mais esperta. Mas olhando para os rostos deles agora, ela não viu julgamento, apenas amor, apenas fúria em seu nome. Ele não me empurrou, ela sussurrou. Ele me bateu. Ele tem me machucado por anos. Mas desta vez, ela tocou sua barriga. Desta vez, pensei que ele ia nos matar a nós dois. O corpo inteiro de Nathan enrijeceu. Caleb pegou seu telefone, já pensando 3 passos à frente. Precisamos de evidências, Caleb disse hoje. Documentação, algo que prove que isso não foi um acidente. Há câmeras de segurança na cobertura. Claire disse, o prédio tem filmagens de tudo. Nathan assentiu. Então nós encontramos a filmagem, mas mesmo enquanto ele dizia isso, Claire sentiu a esperança se esvair. Julian já estava 10 passos à frente.
Ele tinha dinheiro, advogados, conexões, uma máquina inteira construída para protegê-lo. Ele vai destruí-lo, ela disse, se ele já não o fez. Ele destrói tudo o que o ameaça. Nathan apertou a mão dela. Então encontraremos outro caminho. Eles foram interrompidos pela porta abrindo. Lila apareceu, seu rosto urgente. O tempo acabou, ela sussurrou. A segurança está chegando. Nathan se inclinou e beijou a testa de Claire. Não estamos deixando a cidade, ele disse. Aconteça o que acontecer, estamos aqui. Você não está mais sozinha. Depois que eles partiram, Claire deitou na escuridão, ouvindo as máquinas que monitoravam o batimento cardíaco de seu bebê. Forte e constante, um lutador. Ela fez a si mesma uma promessa naquele momento. O que quer que Julian jogasse contra ela, quaisquer obstáculos que aparecessem, ela sobreviveria por seu filho, por si mesma. Ela ainda não sabia que a verdadeira luta nem havia começado. A manhã seguinte trouxe desastre. Claire acordou para encontrar Julian parado sobre sua cama com duas outras pessoas. Um era Dr. Hartland, o médico que ele pagava. A outra era uma mulher de terno cinza com um bloco de notas legal. Esta é Patricia Vance, Julian disse, do departamento jurídico do hospital. Ela tem algumas perguntas sobre sua condição. O estômago de Claire afundou. Que tipo de perguntas? A mulher de cinza sorriu sem calor. Recebemos algumas informações preocupantes sobre seu estado mental, senhora Ashford. Seu marido forneceu documentação sugerindo que você pode ser um perigo para si mesma e para seu filho não nascido. Claire a encarou. Que documentação? Julian produziu uma pasta. Dentro estavam páginas que fizeram o sangue de Claire gelar. Um diário que ela nunca havia escrito. Cheio de entradas sobre querer terminar sua gravidez. Registros de prescrições para medicamentos que ela nunca havia tomado, uma avaliação psicológica de um médico que ela nunca havia visto, concluindo que ela era delirante e suicida. Isso não é real, Claire disse, sua voz subindo. Eu nunca escrevi isso. Eu nunca tomei esses medicamentos. Isso é fabricado. Julian balançou a cabeça tristemente. Você vê, ele disse à mulher jurídica, era disso que eu tinha medo. Ela não consegue nem reconhecer a própria escrita. A mulher jurídica fez uma anotação. Dadas as circunstâncias, ela disse, acreditamos que seria melhor para a senhora Ashford ser transferida para uma instituição psiquiátrica para avaliação. Claire sentiu as paredes se fechando. Não, ela disse, não, você não pode fazer isso. Julian se inclinou. Bo, sua voz suave o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Eu te disse, ele sussurrou. Passivos são gerenciados. Antes que Claire pudesse responder, a porta se abriu de repente. Uma mulher entrou, saltos estalando no chão, sua presença exigindo atenção imediata. Meu nome é Helen Price, ela enunciou. Eu sou a advogada da senhora Ashford, e o que quer que vocês estejam prestes a fazer, eu sugiro que parem imediatamente. A compostura de Julian vacilou por apenas um momento. Quem mandou te chamar? Eu fiz, disse outra voz. Dr. Miriam Santos entrou na sala lá atrás de Helen. Como médica assistente desta paciente, tenho sérias preocupações sobre a validade da documentação sendo apresentada e solicitei uma avaliação psiquiátrica independente. A mulher jurídica parecia incerta. Sr. Ashford, ela disse, se houver uma disputa sobre os pacientes estado mental, não podemos prosseguir com a transferência até que seja resolvida. A máscara de preocupação de Julian endureceu em algo mais frio. Isso não acabou, ele disse baixinho. Então ele saiu e Claire finalmente se permitiu respirar. Helen Price moveu-se para a beira de sua cama, sua expressão feroz e focada. Eu me especializo em casos de violência doméstica, ela disse. Eu sei o que você está passando e quero que saiba que você não está louca. Você não está sozinha e nós vamos lutar contra isso. Claire queria acreditar nela, mas ela havia visto o que Julian podia fazer,
os recursos que ele podia trazer à tona, as mentiras que ele podia tornar verdadeiras. Como você me encontrou? Ela perguntou. Uma enfermeira me contatou, Helen disse. E seu irmão tem feito ligações por toda a cidade. Ele não é exatamente sutil, mas sua determinação é impressionante. Pela primeira vez em dias, Claire quase sorriu. Isso soa como Nathan. Helen pegou sua própria pasta. Agora ela disse, me conte tudo, cada incidente, cada ameaça, cada manipulação. Nós vamos documentar tudo isso, e então nós vamos destruí-lo. Claire olhou para esta mulher que havia aparecido como um anjo vingador na doutora Santos, que havia arriscado sua carreira para ajudar na porta atrás da qual seus irmãos provavelmente estavam andando de um lado para o outro. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto Julian queria que ela acreditasse. Ok, Claire disse. Onde eu começo? A semana seguinte foi uma guerra travada em papelada e sussurros. Os advogados de Julian apresentaram moções para que Claire fosse transferida para cuidados psiquiátricos. Helen contra-atacou com pedidos de avaliações independentes. Doutora Santos documentou tudo, criando uma trilha de papel que não podia ser facilmente apagada. Através de tudo isso, Claire permaneceu em sua cama de hospital, ficando mais forte a cada dia, seu bebê ficando mais forte também. O monitor mostrava um batimento cardíaco saudável, um menino se preparando para entrar em um mundo que sua mãe estava lutando para tornar seguro. Nathan e Caleb trabalharam de um quarto de motel barato no Queens. Seu espaço apertado transformado em uma sala de guerra de post-its e documentos impressos. Caleb havia descoberto seu talento para investigação. Anos dirigindo Uber em Columbus o haviam ensinado a observar, a lembrar, a juntar peças que outras pessoas perdiam. Ele passou horas online rastreando ex-funcionários da Ashford Dynamics, procurando por qualquer um que pudesse ter visto algo. Eu ouvi aproximadamente 47 episódios de Crime Junkie, ele disse a Nathan uma noite, espalhando impressões sobre ambas as camas. Eu sei como fazer vigilância. Nathan levantou o olhar de seu telefone. Você dirige um Uber. Exatamente, Caleb respondeu. Eu sou invisível. Ninguém presta atenção ao motorista. Sua chance veio de uma fonte inesperada. Aaron Blake tinha 24 anos e trabalhava no turno da noite na segurança do hospital. Ele estava de plantão na noite em que Claire chegou e ele tinha visto coisas que não se encaixavam. A história oficial dizia que Claire caiu em sua cobertura e serviços de emergência foram chamados imediatamente. Mas Aaron havia puxado os registros de entrada do prédio. Julian Ashford havia chegado ao hospital 45 minutos depois que Claire foi admitida. Ele não havia ido na ambulância. Ele não havia estado lá quando ela chegou. Onde ele havia estado durante aqueles 45 minutos? Aaron não sabia, mas ele sabia de outra coisa. Na manhã após a admissão de Claire, ele havia recebido uma ligação de seu supervisor. Há algumas filmagens do prédio Ashford que precisam ser arquivadas. O supervisor havia dito que a empresa de segurança a enviou por engano. Apenas deletei e não faça perguntas. Aaron havia deletado. Mas primeiro por instinto, pela paranoia que seu pai havia instilado nele, ele havia feito uma cópia. Ele carregou aquela cópia em um pendrive em seu bolso por uma semana, tentando decidir o que fazer. Então ele viu a notícia sobre os 2 irmãos de Ohio que estavam exigindo uma investigação sobre os ferimentos de sua irmã. Ele encontrou Caleb no estacionamento do hospital. Você não me conhece, Aaron disse, aproximando-se cuidadosamente. Mas eu tenho algo que você precisa ver. Caleb olhou para o pendrive na mão de Aaron. O que é a verdade, Aaron disse. Ou pelo menos parte dela. A filmagem era granulada, mas clara o suficiente. Mostrava o corredor fora da cobertura de Julian e Claire. Um carimbo de tempo no canto marcava 11h42 p.m. No quadro, a sombra de Julian pairava grande. A silhueta de Claire recuou, mãos levantadas. Então Julian avançou e Claire tropeçou para trás, um braço balançando para cima para proteger sua barriga. O ângulo da câmera não mostrou o impacto em si,
mas mostrou o suficiente. O corpo de Claire batendo em algo duro. Julian parado sobre ela ainda por um longo momento antes de finalmente pegar seu telefone. Ele esperou, Nathan disse, sua voz mal controlada. Ele a bateu e então esperou pelo menos 9 minutos antes de chamar por ajuda. Caleb confirmou, talvez decidindo que história contar. Nós precisamos levar isso para Helen, Nathan disse. Mas eles não eram os únicos procurando pela filmagem. Na manhã seguinte, Aaron Blake chegou ao trabalho para encontrar seu armário vazio. Seu supervisor o chamou ao escritório. Houve uma reclamação sobre acesso não autorizado a arquivos. O supervisor disse: "Nós vamos precisar que você entregue quaisquer dispositivos de armazenamento pessoal que você trouxe para as instalações." Aaron sentiu seu estômago afundar. O pendrive estava em seu bolso. Ele havia feito uma segunda cópia e a dado a Caleb, mas o original ainda estava com ele. "Eu não sei o que você quer dizer", Aaron disse. Seu supervisor se inclinou para a frente. "Filho, algumas pessoas muito importantes estão fazendo perguntas. Eu sugiro que você coopere antes que isso se torne um problema maior." Aaron pensou em sua mãe, no homem que a havia matado, no modo como o sistema a havia falhado repetidamente. "Eu gostaria de falar com um advogado", ele disse. Naquela tarde, enquanto Aaron estava sentado em uma sala de conferências com administradores do hospital, Caleb enviou a filmagem para Helen Price. Ela assistiu 3 vezes, seu rosto ficando mais duro a cada visualização. "Isso é bom", ela disse a Claire. "Isso é muito bom." Pela primeira vez em semanas, Claire se permitiu ter esperança. Talvez a maré estivesse finalmente virando. A filmagem vazou para a mídia naquela noite. Uma fonte anônima impossível de rastrear para Aaron ou qualquer outra pessoa. De repente, todo o canal de notícias em Manhattan estava exibindo o clipe granulado em loop. Analistas apontando a linguagem corporal de Julian, os carimbos de data e hora, o silêncio condenatório antes que ele chamasse por ajuda. As ações da Ashford Dynamics caíram 12% pela manhã. Julian realizou uma coletiva de imprensa fora de sua sede corporativa. Seu rosto estava pálido, mas composto, seu terno impecável como sempre. "Estou profundamente ferido por essas acusações", ele disse para um grupo de microfones. "Minha esposa está doente. Ela tem lutado com problemas de saúde mental durante todo o nosso casamento. Eu tenho tentado protegê-la, proteger nossa família, mas certas pessoas estão determinadas a explorar sua condição para sua própria agenda." Um repórter gritou uma pergunta sobre a filmagem. "Aquele vídeo não mostra nada além de um marido tentando ajudar sua esposa depois que ela caiu." Julian disse que a narrativa sendo empurrada é maliciosa e falsa. "Eu estarei buscando ação legal contra qualquer um que continue a me difamar." Claire assistiu à coletiva de imprensa de sua cama de hospital. Helen sentada ao lado dela. "Ele é bom", Claire disse baixinho. "Ele quase parece crível." Helen sorriu sombriamente. "Pessoas como ele sempre o fazem, mas a verdade tem um jeito de alcançar. Nós só temos que continuar empurrando." O contra-ataque veio mais rápido do que qualquer um esperava. 2 dias depois que a filmagem vazou, os advogados de Julian apresentaram uma moção alegando que o vídeo havia sido obtido ilegalmente. Eles argumentaram que era inadmissível como prova e exigiram que todas as cópias fossem entregues. O juiz concordou. Além disso, a equipe jurídica de Julian apresentou acusações de assédio contra Claire, alegando que ela havia orquestrado o vazamento como parte de uma campanha sistemática para destruir a reputação de seu marido. As manchetes viraram da noite para o dia. "Esposa problemática orquestra campanha de difamação." Um jornal proclamou: "Ashford alega inocência. Diz que a esposa precisa de ajuda." Claire olhou para o jornal que alguém havia deixado em seu quarto. Depois de tudo o que ela havia sobrevivido, tudo o que ela havia revelado, ela era a vilã agora. "Como isso é possível?" ela sussurrou. Helen sentou-se à sua frente, parecendo cansada, mas determinada.
É isso que homens como Julian fazem, ela disse. Eles passaram anos construindo sistemas projetados para protegê-los. Advogados, pessoas de relações públicas, juízes que lhes devem favores. Quando a verdade os ameaça, eles não lutam contra a verdade. Eles mudam a história. Então, o que fazemos? Helen se inclinou para a frente. Nós encontramos mais verdade. Verdade que eles não podem enterrar. Claire pensou na confiança de Julian. O jeito que ele sempre parecia 3 passos à frente. Então ela lembrou-se de algo que Vanessa havia dito na gala meses atrás. Vanessa, Claire disse lentamente. Ela sabe tudo. Cada segredo, cada mentira, cada esqueleto. Se pudéssemos fazê-la falar. Helen considerou isso. O que te faz pensar que ela nos ajudaria? Claire lembrou-se do medo nos olhos de Vanessa às vezes. O jeito que ela se encolhia quando a voz de Julian ficava muito afiada. Ela também tem medo dele, Claire disse. Eu acho que ela está tão presa quanto eu estava. Helen assentiu lentamente. Então precisamos mostrar a ela que há uma saída. Vanessa Cole estava sozinha em seu apartamento, olhando para um copo de vinho que ela não havia tocado. A televisão exibia as notícias no mudo. Outra história sobre Julian, outra rodada de especulação. Ela havia trabalhado para ele por 5 anos. Dormiu com ele por 3. Amou-o, ela havia pensado, embora agora ela não tivesse certeza se entendia mais a palavra. O que ela entendia era medo. O jeito que a voz de Julian caía quando ele estava realmente zangado. As coisas que ele havia feito a mulheres que o contrariaram. A pasta que ele mantinha no cofre de seu escritório. Aquela com o nome dela contendo um vídeo que poderia destruir tudo o que ela havia construído. Seu telefone zumbiu. Número desconhecido. Ela atendeu sem pensar. Olá, senhorita Cole, a voz de uma mulher disse. Meu nome é Helen Price. Eu represento Claire Morgan Ashford. Eu acho que deveríamos conversar. A mão de Vanessa apertou no telefone. Eu não tenho nada a dizer a você. Eu entendo, Helen disse. Mas eu acho que você sabe do que Julian é capaz. E eu acho que você sabe que, eventualmente, ele vai se virar contra você também. Vanessa fechou os olhos. Ele nunca. Eu sou muito útil para ele. Isso é o que Claire pensou também. Helen disse baixinho. 3 anos atrás, a linha ficou em silêncio por um longo momento. Vanessa pensou em todas as mentiras que ela havia contado para Julian, as histórias que ela havia plantado, as mulheres que ela havia desacreditado, as evidências que ela havia ajudado a enterrar. Ela havia dito a si mesma que era apenas negócio, apenas o custo do sucesso em seu mundo. Mas o rosto de Claire a assombrava, os hematomas, o medo, o bebê que poderia ter morrido. O que você quer de mim? Vanessa finalmente perguntou. A verdade, Helen disse. E em troca eu posso te oferecer algo que Julian nunca fará. Uma saída. Eles se encontraram na noite seguinte em uma lanchonete no Brooklyn, longe dos olhos vigilantes de Manhattan. Vanessa chegou de óculos de sol e lenço, parecendo nada como a executiva de relações públicas polida que ela geralmente apresentava. Helen já estava lá com Nathan e Caleb. Claire estava ainda no hospital, mas ela havia enviado uma mensagem para Vanessa. A nota dizia simplesmente: Eu não te culpo. Eu sei como ele opera. Nos ajude a pará-lo e nós te ajudaremos também. Vanessa leu a nota 3 vezes, então olhou para Helen. O que você precisa saber? Tudo, Helen disse. Do começo. Vanessa falou por 2 horas. Ela descreveu os padrões de Julian, suas manipulações, o modo como ele isolava Claire de amigos e família. Ela explicou como ele havia feito a mesma coisa com sua primeira esposa, Rachel. Uma mulher que todos pensavam que simplesmente havia se mudado para a Europa para um novo começo. Rachel não escolheu sair, Vanessa disse. Julian a fez sair. Ele a pagou e a fez assinar um acordo de que ela nunca mais contataria ninguém de sua antiga vida. Ele disse a todos que ela era instável, assim como ele está dizendo sobre Claire agora. Nathan se inclinou para a frente. Você sabe onde Rachel está agora? Vanessa balançou a cabeça.
Julian destruiu todos os registros. Mas ela era real. Ela existia. Se você pudesse encontrá-la, ela poderia testemunhar. E quanto à evidência física? Helen perguntou. Documentos, gravações, qualquer coisa. Vanessa hesitou. Eu tenho e-mails, ela disse lentamente. Mensagens de texto, memorandos de voz de reuniões onde Julian disse coisas que ele não deveria ter dito. Os olhos de Helen se arregalaram. Onde eles estão? Em um disco rígido em meu apartamento. Eu os mantive como seguro. Eu sempre soube que poderia precisar deles um dia. Você pode trazê-los para nós? Vanessa olhou para seu vinho novamente, ainda intocado. Se Julian descobrir que estou falando com vocês, ela disse, ele vai me destruir. Não apenas minha carreira, minha vida. Ele já fez isso antes, Caleb falou pela primeira vez. Nós podemos te proteger, ele disse. Tirar você da cidade e te instalar em algum lugar seguro. Vanessa riu amargamente. Você não entende o quão poderoso ele é. Ele tem conexões em todos os lugares. Polícia, juízes, políticos, ele pode alcançar qualquer um. Helen estendeu a mão sobre a mesa e tocou a mão de Vanessa. Nós entendemos, ela disse, nós entendemos exatamente o quão poderoso ele é. Mas nós temos algo que ele não tem. O que é isso? Uns aos outros? Helen disse, você não está sozinha nisso, não mais. Vanessa a encarou por um longo momento. Algo mudou em seu rosto. Talvez exaustão, talvez esperança, talvez apenas o simples alívio de finalmente dizer a verdade. Ok, ela disse baixinho. Eu vou dar a vocês o que eu tenho, mas se isso der errado, se ele descobrir, eu estou morta. 3 dias depois, Vanessa entregou um disco rígido contendo 3 anos de evidências incriminatórias. E-mails, onde Julian discutia subornar testemunhas, mensagens de texto ameaçando funcionários, uma gravação de uma ligação telefônica, onde ele ria sobre o quão fácil era fazer problemas desaparecerem. Isso é o suficiente para enterrá-lo, Helen disse, revisando os arquivos. Com a filmagem, com o testemunho de Claire, com tudo isso, ele está acabado. Claire se permitiu acreditar nisso. Finalmente, depois de meses de terror, o fim estava à vista. A coletiva de imprensa foi agendada para segunda-feira de manhã. Vanessa apareceria ao lado de Claire, apresentando as evidências ao mundo. Helen havia arranjado segurança, preparado declarações, coordenado com jornalistas em quem confiava. Domingo à noite, Claire dormiu pacificamente pela primeira vez em meses. Seu bebê chutou forte e insistente, como se ele também pudesse sentir que a liberdade estava chegando. Ela acordou às 3h06 da manhã com a ligação de Helen. Algo aconteceu, Helen disse. Sua voz era estranha, oca. Você precisa ligar as notícias. Claire pegou o controle remoto com as mãos tremendo. A tela cintilou para a vida. Notícia de última hora, o âncora disse. Vanessa Cole, diretora de Relações Públicas da Ashford Dynamics, foi encontrada morta em seu apartamento esta noite. A polícia está investigando, mas relatórios preliminares sugerem suicídio. O quarto girou ao redor de Claire. Não, ela sussurrou. Não, não, não. O relatório continuou. Uma nota foi encontrada na cena. De acordo com fontes, ela culpava Claire Morgan Ashford por destruir a vida da senhorita Cole e manipulá-la para fazer falsas acusações contra seu empregador. Claire olhou para a tela. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. Ele a matou, ela disse. Julian a matou e fez parecer que eu sou responsável. A voz de Helen no telefone estava tensa com fúria. Nós não sabemos isso com certeza. Sim, nós sabemos, Claire disse. Nós sabemos exatamente quem fez isso. Do outro lado da cidade, Julian Ashford estava sentado em sua cobertura, assistindo ao mesmo noticiário. Seu rosto estava calmo, suas mãos estavam firmes. Na mesa ao lado dele estava uma garrafa de uísque escocês caro e uma única fotografia. Vanessa sorrindo em algum evento corporativo,
Parecendo bonita e útil e controlável, ele ergueu seu copo em um brinde silencioso. Um a menos, ele murmurou para si mesmo. Agora para o resto. A semana após a morte de Vanessa foi a mais escura da vida de Claire. A polícia a interrogou por horas. Os advogados de Julian exigiram que ela fosse acusada como cúmplice. A mídia, que havia se tornado brevemente simpática, agora a tratava como suspeita. CEO em luto teme por segurança. As manchetes gritavam: esposa problemática levou denunciante ao suicídio. Claire queria lutar. Ela queria gritar a verdade de cada telhado em Manhattan. Mas a evidência que Vanessa havia prometido havia sumido. O disco rígido estivera em seu apartamento. E agora seu apartamento era uma cena de crime controlada por investigadores que pareciam mais interessados em construir um caso contra Claire do que encontrar a verdade. Nathan se recusou a desistir. Ele passou cada hora acordado procurando por algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Esse foi seu primeiro erro. Julian vinha observando os irmãos desde que chegaram em Manhattan. Ele conhecia suas rotinas, suas fraquezas, seus pontos de ruptura. O temperamento de Nathan era lendário em sua cidade natal em Ohio. Um fato útil que as pessoas de Julian haviam descoberto em dias. Aconteceu fora do tribunal depois de mais uma audiência que não levou a lugar nenhum. Um homem esbarrou em Nathan nos degraus com força suficiente para derramar café em sua camisa. "Olhe por onde anda!" O homem rosnou, chegando perto do rosto de Nathan. "Qual é o problema com você?" Nathan tentou ir embora. Ele realmente o fez, mas o homem seguiu empurrando, provocando, dizendo coisas sobre Claire que nenhum irmão poderia ignorar. O soco foi capturado em 3 telefones celulares diferentes. O punho de Nathan conectando-se com a mandíbula do homem. O homem caindo dramaticamente, segurando seu rosto. Dentro de 1 hora, Nathan estava algemado. A acusação foi agressão. A fiança foi definida em $50.000, mais do que Nathan jamais havia visto em sua vida. Caleb o visitou na detenção, seu rosto cinzento de exaustão. "Isso foi uma armação", ele disse. "Aquele cara te provocou de propósito." Nathan olhou para o chão de concreto. "Eu sei", ele disse, "e eu caí nisso mesmo assim." De longe, o advogado de Julian enviou uma declaração à imprensa. "Este ataque violento prova o que temos dito o tempo todo. A família Morgan é instável e perigosa. Nós oramos pela recuperação da vítima." Claire recebeu a notícia em seu quarto de hospital. Helen a entregou o mais gentilmente possível, mas não havia maneira gentil de dizer que seu irmão estava na cadeia e seu último aliado fora do sistema legal havia sido neutralizado. "Nós podemos pagar a fiança", Helen disse, "mas levará tempo e o tira do tabuleiro no momento errado." Claire assentiu atordoada. Ela sentiu como se estivesse se afogando, ondas de desastre caindo sobre ela uma após a outra. Mas o pior ainda estava por vir. O estresse da semana passada havia cobrado seu preço no corpo de Claire. Ela não estava dormindo. Ela mal estava comendo. Os monitores ao lado de sua cama vinham mostrando sinais de alerta que a equipe médica vinha tentando resolver. Naquela noite, às 2:03 da manhã, Claire acordou com uma dor aguda e terrível. "Algo está errado", ela engasgou. Enfermeiras entraram correndo. Doutora Santos apareceu em minutos, seu rosto grave. "Você está entrando em trabalho de parto prematuro", ela disse a Claire. "Nós vamos fazer tudo o que pudermos, mas você precisa ficar calma. Fique calma." Como se isso fosse possível, quando seu corpo a estava traindo, quando seu bebê estava tentando vir muito cedo, quando ela estava sozinha em um hospital financiado pelo homem que a havia colocado ali. O parto levou 4 horas. Claire gritou e empurrou, e orou a qualquer poder que pudesse estar ouvindo. "Por favor", ela sussurrou entre as contrações. "Por favor, deixe-o ficar bem." E então, assim que o amanhecer estava rompendo sobre Manhattan, um choro preencheu o quarto. Pequeno, mas forte, furioso por ser empurrado para o mundo antes que estivesse pronto.
Um menino, a enfermeira disse, colocando a pequena forma no peito de prato de Claire. Um lindo bebê menino. Claire olhou para seu filho através das lágrimas. Ele era tão pequeno, mal 5 lb, mas seus olhos estavam abertos e procurando. Seus dedos se enrolaram em seu polegar. Oi, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. Eu sinto muito. Eu tentei te manter seguro. O bebê piscou para ela, e Claire sentiu algo mudar em seu peito. Amor feroz e absoluto. Aconteça o que acontecesse em seguida, ela protegeria esta criança com tudo o que tinha. Por um breve momento, ela se permitiu sentir esperança. Então a porta se abriu e o momento se despedaçou. Um administrador de hospital entrou, flanqueado por 2 guardas de segurança e uma mulher que Claire reconheceu da equipe jurídica de Julian. Senhora Ashford, o administrador disse, sua voz cuidadosamente neutra. Por ordem do Tribunal de Família, seu filho deve ser colocado em custódia protetora temporária pendente de resolução dos processos em curso. Os braços de Claire se apertaram ao redor de seu filho. Não, ela disse, vocês não podem levá-lo. Eu temo que isso não seja opcional, o administrador respondeu. Seu marido recebeu a custódia de emergência com base em preocupações sobre sua aptidão mental. A criança será colocada com um guardião aprovado pelo tribunal até a audiência de custódia. Claire olhou para a doutora Santos, para Helen, para qualquer um que pudesse ajudar, mas todos estavam paralisados, impotentes contra a maquinaria legal que Julian havia posto em movimento. Isso não está certo, Dra. Santos disse. Ela acabou de dar à luz. Vocês não podem separá-los agora. O administrador parecia desconfortável, mas não vacilou. Eu sinto muito, ele disse, nós não temos escolha. Os guardas de segurança avançaram. Claire tentou lutar, tentou segurar, mas seu corpo estava exausto de horas de trabalho de parto. A mulher jurídica gentilmente, firmemente pegou o bebê de seus braços. Não, Claire gritou. Por favor, ele é meu filho. Vocês não podem fazer isso. Mas eles podiam, e eles fizeram. A última coisa que Claire viu antes de a sedarem foi o rosto de seu filho desaparecendo pela porta. Seus olhos ainda estavam abertos, ainda a procurando. Ela gritou até que as drogas a puxassem para baixo. E na escuridão, ela fez um voto. Ela o pegaria de volta. Não importa o que levasse, não importa quem ela tivesse que destruir, isso não havia terminado. Claire acordou sozinha em um quarto vazio. Sem bebê, sem monitores mostrando seu batimento cardíaco. Apenas silêncio e a dor em seu corpo e o espaço vazio onde seu filho deveria ter estado. Por um longo tempo, ela não se moveu. Ela olhou para o teto e sentiu o peso de tudo pressionando-a. Vanessa morta, Nathan na prisão, seu bebê levado, todo aliado destruído, todo o caminho bloqueado. Julian havia vencido. Ele finalmente havia completamente vencido. Os pensamentos se instalaram em seu peito como veneno. Ela fechou os olhos e se permitiu senti-lo. O desespero, a raiva, a esmagadora injustiça de tudo isso. Mas por baixo daquela escuridão, algo mais se agitou. Uma pequena voz, teimosa e feroz. Levante-se! Claire abriu os olhos. Ela havia passado 4 anos sendo quieta, sendo boa, sendo a esposa que Julian queria que ela fosse. Ela havia sacrificado sua carreira, suas amizades, seu senso de si mesma, tudo para evitar deixá-lo com raiva. E onde isso a havia levado? Uma cama de hospital, um berçário vazio e um marido que pensava que finalmente a havia silenciado. Não mais. Claire se endireitou, ignorando a dor que a atravessava. Ela pegou seu telefone, o pré-pago que Nathan havia dado a ela meses atrás, aquele que Julian não sabia. Caleb atendeu no primeiro toque. Claire, sua voz estava rouca de exaustão. Você está bem? Eles me contaram o que aconteceu sobre o bebê. Eu sinto muito. Eu preciso que você me ouça, Claire disse. Sua voz era diferente agora, mais dura, mais clara. Eu terminei de ser cuidadosa. Eu terminei de jogar pelas regras dele.
Nós vamos destruí-lo e eu não me importo o que isso levar. Houve uma pausa. Então Caleb disse, me diga o que você precisa. Primeiro tiramos Nathan da cadeia. Use qualquer dinheiro que você possa encontrar. Venda minhas joias se tiver que fazer. Helen conhece um fiador já trabalhando nisso. As mulheres no abrigo tiraram algum dinheiro. Nós deveríamos tê-lo fora pela manhã. Claire sentiu uma onda de gratidão por esses estranhos que haviam ajudado mesmo que não tivessem nada a ganhar. Segundo, ela continuou, eu preciso que você encontre Rachel Whitmore, a primeira esposa de Julian. Vanessa disse que ele apagou e a fez desaparecer. Mas ela está lá fora em algum lugar e ela sabe o que ele fez. Eu tenho procurado. Caleb disse que é como se ela não existisse mais. Novo nome, nova cidade, nada. Então procure mais arduamente. Verifique registros de propriedade, licenças de casamento, qualquer coisa de antes que ela desaparecesse. Alguém tão assustado não desaparece completamente. Eles deixam vestígios. E você? Caleb perguntou. O que você vai fazer? Claire sorriu sombriamente. Eu vou lembrar que eu costumava ser uma advogada, ela disse. E eu vou começar a construir nosso caso. Os próximos dias foram um borrão de atividade. Nathan foi libertado sob fiança. Subjugado, mas determinado, ele se juntou a Caleb na busca por Rachel. Enquanto Claire trabalhava com Helen na estratégia legal, Doutora Santos visitava o quarto de Claire todas as manhãs, fornecendo atualizações sobre o bebê, que estava no berçário do hospital sob supervisão judicial. Ele está saudável, Doutora Santos relatou, ficando mais forte a cada dia. Eles estão cuidando bem dele. Mas ele não conhece a mãe dele, Claire disse baixinho. Ele está sozinho e não sabe por quê. Doutora Santos sentou-se ao lado dela. Você o pegará de volta, ela disse. Eu tenho visto muitos casos em minha carreira. Eu tenho visto homens poderosos destruir famílias e sair sem consequências. Mas eu também tenho visto mulheres como você, mulheres que se recusam a quebrar. Eu não me sinto forte, Claire admitiu. Eu sinto que mal estou me segurando. Doutora Santos pegou a mão dela. É assim que a força se parece, ela disse, segurando quando tudo te diz para soltar. O avanço veio em uma terça-feira de manhã. Caleb vinha procurando registros de propriedade por 3 dias seguidos, procurando qualquer vestígio de Rachel Whitmore. Ele não havia encontrado nada sob aquele nome. Nada sob seu nome de solteira. Nada em nenhum dos lugares para onde as pessoas de Julian haviam alegado que ela se mudou. Então ele tentou algo diferente. Em vez de procurar por Rachel, ele procurou pela propriedade que Julian havia dado a ela como parte do acordo. Uma pequena casa em Vermont que Vanessa havia mencionado uma vez quase de passagem. A casa havia sido vendida 8 anos atrás para uma mulher chamada Rebecca Walsh. Caleb pesquisou o nome e não encontrou nada. Outro beco sem saída. Mas então ele notou algo. A casa havia sido vendida novamente 2 anos depois para um comprador diferente, e aquele comprador havia listado um endereço de encaminhamento no Maine. Levou mais um dia para rastrear o rastro, mas eventualmente Caleb a encontrou. Não Rachel Whitmore ou Rebecca Walsh, mas Rachel Bennett, vivendo em uma pequena cidade costeira sob o nome que ela havia usado antes de seu primeiro casamento. Ela vinha se escondendo por 8 anos, fugindo do mesmo homem que agora estava tentando destruir Claire. Nathan dirigiu para o Maine sozinho. Ele não ligou antes. Ele estava com medo de que se Rachel soubesse que alguém estava vindo, ela desapareceria novamente. A casa era modesta, bem conservada, cercada por árvores. Nathan estacionou no final da entrada da garagem e subiu lentamente, dando a ela tempo para vê-lo chegando. Uma mulher apareceu na porta. Início dos 40 anos, cabelo loiro, olhos cansados que se arregalaram de medo quando ela o viu. Eu não estou aqui para te machucar, Nathan disse rapidamente, levantando as mãos. Meu nome é Nathan Morgan. Minha irmã é Claire. Ela é casada com Julian Ashford. O medo nos olhos de Rachel mudou para outra coisa. Reconhecimento.
Compreensão. Ele me encontrou, ela sussurrou. Não, Nathan disse. Ele não sabe que estou aqui. Mas minha irmã precisa de sua ajuda. Ele pegou o bebê dela. Ele destruiu a vida dela. E você é a única que pode pará-lo. Rachel ficou paralisada por um longo momento. Atrás dela, Nathan podia ver uma sala de estar cheia de livros. Um gato dormindo no parapeito de uma janela. A vida tranquila que ela havia construído depois de escapar do mundo de Julian. Ele quase me matou, Rachel disse finalmente. Sua irmã te contou isso? Eu estava grávida quando me casei com ele. Eu perdi o bebê por causa do que ele fez. E então ele disse a todos que eu era louca, assim como ele está dizendo a todos sobre Claire. Nathan assentiu. Eu sei, ele disse, e eu sei que você tem medo, mas esta é a sua chance de finalmente dizer a verdade. Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas. Você não entende, ela disse. Eu passei 8 anos tentando esquecer. Eu construí uma nova vida. Eu não posso voltar a ser aquela mulher. Nathan pensou em Claire, no bebê pelo qual ela estava lutando, em todas as mulheres que Julian havia destruído. Ele disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Você não está voltando, ele disse baixinho. Você está indo para a frente. Você vai entrar naquele tribunal e mostrar a todos quem ele realmente é. E então você vai sair e nunca mais pensar nele. Rachel o encarou por um longo tempo. Então ela recuou da porta. Entre, ela disse. Eu tenho coisas para te mostrar. A evidência de Rachel era devastadora. Registros médicos de seu aborto espontâneo, mostrando ferimentos inconsistentes com a queda que Julian havia alegado. E-mails de Julian ameaçando-a se ela não assinasse seu acordo. Fotografias de hematomas que ela havia tirado em segredo. Datas e horas escritas no verso. Ela havia guardado tudo por 8 anos. Escondido em uma caixa de segurança em um banco. Julian não sabia. Seguro, ela chamou. Proteção caso ele viesse procurar. Eu sempre soube que este dia chegaria, Rachel disse enquanto Nathan revisava os documentos. Eu só esperava que não fosse eu quem tivesse que enfrentá-lo. Não será apenas você, Nathan prometeu. Minha irmã estará lá, sua advogada, todos que Julian já machucou. Rachel assentiu lentamente. Então vamos terminar isso. De volta a Manhattan, Claire estava se preparando para sua própria batalha. Helen havia encontrado um juiz simpático disposto a ouvir uma moção de emergência. Se eles pudessem apresentar evidências suficientes do histórico de abuso de Julian, eles poderiam conseguir que a ordem de custódia fosse revertida e o bebê de Claire fosse devolvido. Mas eles precisavam de mais do que o testemunho de Rachel. Eles precisavam de algo que provasse os crimes atuais de Julian, não apenas os passados. Foi então que o aliado inesperado apareceu. Eleanor Ashford chegou ao quarto de hospital de Claire sem aviso, vestindo um vestido preto e uma expressão que sugeria que ela não havia dormido por dias. Claire olhou para sua sogra em choque. Elas mal haviam falado durante seu casamento com Julian. Eleanor era uma presença distante em feriados, uma assinatura em cartões de aniversário, uma mulher que parecia existir em um mundo separado da crueldade de seu filho. Eu sei o que você deve pensar de mim, Eleanor disse, sentando-se sem ser convidada. Você provavelmente acredita que eu não sabia que eu fechei os olhos como todo mundo. Claire não disse nada. Eleanor olhou para suas mãos. Eu sabia, ela disse baixinho. Eu sempre soube o que Julian é, o que seu pai o fez. Eu assisti acontecer e não disse nada porque eu era uma covarde. Por que você está aqui agora? Claire perguntou. Por causa do bebê, Eleanor disse, sua voz rachada. Meu neto. Julian me ligou ontem para se gabar de como ele havia vencido. Ele disse que ia criar a criança adequadamente. Já acha de ele ensiná-lo a ser um verdadeiro Ashford. Claire sentiu-se doente. Eleanor encontrou seus olhos. Eu não deixarei isso acontecer, ela disse. Aquela criança merece algo melhor do que o que Julian teve, melhor do que o legado desta família. Ela alcançou em sua bolsa e puxou uma pasta grossa.
Meu marido encobriu o primeiro crime de Julian, Eleanor continuou. Ele tinha 18 anos, uma garota em sua faculdade. Richard pagou a família dela, pagou a escola, fez desaparecer. Eu encontrei os registros depois que Richard morreu. Eu os tenho guardado desde então. Claire pegou a pasta com as mãos tremendo. Dentro estavam documentos que faziam os crimes recentes de Julian parecerem quase menores. Prova de uma agressão sexual, prova de suborno, prova de um pai ensinando seu filho que dinheiro podia fazer qualquer coisa desaparecer. Por que você não se apresentou antes? Claire perguntou. O rosto de Eleanor se desfez. Porque eu estava com medo, ela disse. Porque ele é meu filho. Porque eu disse a mim mesma que ele havia mudado, que as mulheres estavam mentindo, que não era tão ruim quanto parecia. Ela limpou seus olhos. Mas ela continuou, era exatamente tão ruim quanto parecia. E eu deixei acontecer. Eu o deixei te machucar. Machucar Rachel, machucar sabe-se lá quantos outros. Ela olhou para Claire diretamente. Eu não posso desfazer o que eu permiti, mas eu posso te ajudar a impedi-lo de fazer isso novamente. Naquela noite, a equipe se reuniu no escritório de Helen. Claire ainda fraca do parto, mas recusando-se a descansar. Nathan e Caleb, exaustos, mas alertas. Rachel, quieta e determinada. Eleanor parecendo mais velha do que seus anos, mais resoluta. E então, assim que Helen estava prestes a começar, mais uma pessoa chegou. Lila, a enfermeira que havia ajudado Claire pela primeira vez, apareceu na porta. Ela não estava sozinha. Eu encontrei algo, Lila disse. Ou melhor, alguém me encontrou. Atrás dela estava Aaron Blake, o técnico de segurança que havia copiado a filmagem original. Ele parecia nervoso, mas determinado. Eu fui demitido, Aaron disse. Eles me acusaram de roubo e me escoltaram para fora do prédio. Mas antes de sair, eu fiz outra cópia da filmagem. A filmagem completa, não apenas o clipe que vazou. Ele ergueu um pendrive. Há mais, ele disse. 9 minutos que ninguém viu. Mostra exatamente o que aconteceu. E mostra Julian parado sobre o corpo de Claire, sem chamar por ajuda. Helen pegou o drive cuidadosamente. Como sabemos que isso é autêntico? Ela perguntou. Porque eu estava lá, Aaron disse. Eu vi acontecer nos monitores aquela noite. Eu o vi machucá-la e eu o vi esperar. Sua voz tremeu. Minha mãe foi morta por meu padrasto. Ele continuou. A polícia disse que ela caiu também. Ninguém acreditou em mim. Ninguém investigou. Eu tinha 12 anos e tive que enterrar minha mãe sabendo que seu assassino estava andando livre. Ele olhou para Claire. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, ele disse, nem a você, nem ao seu filho. O quarto ficou em silêncio por um momento. Então Claire se levantou e atravessou para Aaron. Ela pegou a mão dele. Obrigada, ela disse simplesmente. Helen reuniu a atenção da equipe. Nós temos o testemunho de Rachel sobre o primeiro casamento de Julian, ela disse, apresentando as evidências. Nós temos os documentos de Eleanor sobre seus crimes anteriores. Nós temos a filmagem completa de Aaron. E nós temos o próprio relato de Claire de anos de abuso. Ela olhou ao redor do quarto. Amanhã vamos ao tribunal e terminamos isso. O tribunal estava lotado. A notícia havia se espalhado pela comunidade legal de Manhattan de que algo significativo estava acontecendo no caso de custódia Ashford. Repórteres preencheram as fileiras de trás. Ex-colegas de Julian sentaram-se em grupos, sussurrando por trás de suas mãos. Julian mesmo chegou em um terno perfeitamente sob medida, seus advogados formando uma parede protetora ao redor dele. Ele olhou para Claire do outro lado do quarto e sorriu, o sorriso confiante de um homem que nunca havia realmente perdido nada em sua vida. Claire encontrou seus olhos e não desviou o olhar. Ela não era mais a mulher com quem ele havia se casado. Ela não estava mais com medo. O juiz chamou o tribunal à ordem. Helen se levantou e começou a apresentar o caso deles. Ela começou com os fatos da hospitalização de Claire.
as inconsistências e a história de Julian. A filmagem que mostrava uma versão muito diferente dos eventos daquela que Julian havia contado à polícia. Os advogados de Julian objetaram repetidamente, mas o juiz permitiu a evidência. Quando a filmagem completa foi exibida na tela do tribunal, mostrando Julian parado sobre o corpo de Claire por quase 10 minutos antes de chamar por ajuda, o quarto ficou completamente silencioso. Então veio Rachel. Ela caminhou para o banco das testemunhas com a cabeça erguida, embora Claire pudesse ver suas mãos tremendo. Ela havia passado 8 anos se escondendo deste homem este momento. Agora ela estava enfrentando-o de frente. Rachel descreveu seu casamento com Julian em detalhes quietos, devastadores. O isolamento, a manipulação, a violência que havia custado a ela uma gravidez e quase custado sua vida. Ela produziu suas evidências, registros médicos e fotografias, e assistiu enquanto a expressão do juiz endurecia. Os advogados de Julian tentaram desacreditá-la, chamando-a de instável, alegando que ela havia fabricado tudo por dinheiro. Mas Rachel se manteve firme. Ele te disse que eu era louca, não disse? Ela disse, olhando diretamente para Julian. É isso que ele diz a todos. É mais fácil do que admitir o que ele faz. Então veio Eleanor. O tribunal ofegou quando a própria mãe de Julian depôs contra ele. A voz de Eleanor era firme, enquanto ela descrevia o que havia testemunhado ao longo dos anos. Os acobertamentos, os pagamentos, o padrão de abuso que havia começado muito antes de Claire ou Rachel. Meu filho é um homem perigoso, Eleanor disse. Eu falhei em pará-lo. Eu falhei em proteger as mulheres que ele machucou. Mas eu não falharei com esta criança. Meu neto merece crescer livre do veneno desta família. O rosto de Julian finalmente mostrou algo além de confiança, choque, traição, raiva. Quando foi a vez de Claire testemunhar, ela falou calmamente e claramente sobre os anos de controle e medo. Ela descreveu como Julian a havia isolado de amigos e família, como ele a havia convencido de que ela estava ficando louca, como ele havia usado sua gravidez como alavanca para mantê-la complacente. Mas o testemunho mais prejudicial veio de uma fonte inesperada. Doutora Miriam Santos subiu ao banco das testemunhas e apresentou as evidências médicas que ela havia reunido. Então ela disse algo que fez todo o tribunal ficar em silêncio. Quando a senhora Ashford foi admitida, eu reconheci os sinais imediatamente. Doutora Santos disse, porque eu os vi antes, não apenas em outros pacientes, em mim mesma. Ela olhou para o juiz. Eu fui casada com um homem abusivo por 15 anos. Ele era um cirurgião respeitado. Todos acreditaram nele quando ele disse que eu era desajeitada, ansiosa, difícil. Eu quase morri 2 vezes porque ninguém olhou de perto o suficiente para ver a verdade. Sua voz era firme. Eu olho de perto agora e eu sei o que ouvi na Sra. Ashford não foi uma queda. Foi uma agressão por um homem que acreditava que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Os advogados de Julian tentaram uma última estratégia. Eles chamaram suas próprias testemunhas, pessoas que falavam da generosidade de Julian, suas obras de caridade, sua devoção à sua família. Mas o dano estava feito. A evidência era muito avassaladora. O padrão muito claro. O momento final veio quando Helen tocou mais uma peça de evidência. Uma gravação que Claire havia feito ela mesma. Ela havia estado acordada durante a última visita de Julian ao hospital, aquela em que ele pensava que ela estava inconsciente. Seu telefone estava gravando. A voz de Julian preencheu o tribunal, clara e inconfundível. Você deveria ter morrido. Isso teria sido mais simples. Mas não se preocupe. Assim que eu tiver a custódia, você nunca mais o verá. Acidentes acontecem. Eles acontecem com Rachel. Eles acontecerão com você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Julian se levantou abruptamente. Isso é fabricado, ele disse, sua compostura finalmente rachando. Ela fabricou isso. Ela tem planejado isso desde o começo. Sente-se, Sr. Ashford, o juiz disse friamente.
ou eu farei você ser removido. Os advogados de Julian o puxaram de volta para seu assento. Mas o dano estava feito. A máscara finalmente havia escorregado e todos no quarto haviam visto o que jazia por baixo. O juiz chamou um recesso para revisar a evidência. Quando o tribunal se reuniu 2 horas depois, sua decisão foi rápida e decisiva. Com base na evidência esmagadora apresentada hoje, o juiz começou. Eu estou revertendo a ordem de custódia de emergência e concedendo custódia total à senhora Morgan. Clary sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Além disso, o juiz continuou, eu estou emitindo uma ordem de restrição permanente contra o Sr. Ashford. Ele está proibido de qualquer contato com sua esposa ou filho. Eu também estou encaminhando este caso ao promotor distrital para investigação criminal. Ela olhou para Julian com desgosto não disfarçado. Você passou sua vida acreditando que dinheiro e poder te colocam acima da lei. Hoje, você aprendeu o contrário. Este tribunal está adiado. Julian foi levado algemado minutos depois, acusado de agressão, manipulação de testemunhas e obstrução da justiça. Sua fiança foi negada. Enquanto ele passava por Claire, ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha mais nada. Claire não o viu ir. Ela já estava andando em direção à porta que levava ao seu filho. O berçário estava quieto quando Claire entrou. Luz suave, música gentil, o cheiro de talco de bebê e novos começos. Seu filho estava em um pequeno berço, acordado e alerta, seus olhos procurando o teto por algo interessante. Quando Claire apareceu acima dele, seu rosto mudou. Reconhecimento, alívio. Casa. Mamãe, Claire sussurrou, levantando-o cuidadosamente. Eu estou aqui. Eu sinto muito por ter ido embora. O bebê fez um pequeno som, algo entre um suspiro e uma reclamação. Então se aninhou contra seu peito, seus dedos enrolados em uma mecha de seu cabelo. Atrás dela, a porta abriu novamente. Nathan e Caleb entraram, seguidos por Helen, Doutora Santos, Leila, Aaron, Rachel e Eleanor. As pessoas que a haviam ajudado a sobreviver. Sua família, não por sangue, mas por escolha. Ele é lindo, Rachel disse suavemente. Ele se parece com a mãe dele, Nathan acrescentou. Pobre criança. Claire riu através de suas lágrimas. Foi a primeira vez que ela havia rido em meses. 3 meses depois, Claire estava em um tribunal diferente, não como réu desta vez, como advogada. Ela havia se juntado ao escritório de Helen, especializado em casos de violência doméstica. O trabalho era duro, as horas brutais, mas cada cliente que ela ajudava parecia uma vitória sobre tudo o que ela havia sobrevivido. Seu primeiro caso foi uma jovem mãe chamada Maria. Seu marido era um policial. Ninguém acreditou nela quando ela disse que ele a estava machucando. Me conte tudo, Claire disse, inclinando-se para a frente sobre a mesa. Eu acredito em você. Maria começou a chorar. Ninguém nunca me disse isso antes. Claire pegou a mão dela. Eu sei, ela disse. Eu sei exatamente como isso se sente. Mas você não está mais sozinha. Em casa, as coisas eram diferentes também. Claire havia se mudado para um apartamento modesto no Brooklyn, longe da Park Avenue e de más memórias. Seus irmãos visitavam frequentemente. Nathan estava lutando sua própria batalha de custódia agora, usando tudo o que eles haviam aprendido para recuperar tempo com seus filhos. Julian estava aguardando o julgamento. Seus bens foram congelados. Sua empresa o havia removido. Sua mãe o havia deserdado publicamente. O homem que uma vez havia controlado tudo agora controlava nada. Mas Claire não passava muito tempo pensando nele. Ela tinha coisas melhores para focar. Seu filho estava crescendo rápido, rindo agora, alcançando tudo ao alcance. Ele tinha os olhos dela e sua teimosia e absolutamente nenhum interesse em dormir a noite toda. Ela o nomeou Marcos em homenagem a um filósofo que Helen havia citado uma vez. Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos.
Perceba isso e você encontrará força. Claire entendeu isso agora. A força para sobreviver nunca havia vindo de Julian ou dos sistemas que o protegiam. Ela havia vindo de dentro de si mesma, das pessoas que estavam ao lado dela, da simples recusa em desistir. Uma noite, enquanto Claire estava colocando Marcos para dormir, sua campainha tocou. Ela não estava esperando ninguém. Ela abriu a porta para encontrar uma jovem mulher em seus degraus. 20 e poucos anos, cabelo escuro, um hematoma mal escondido sob maquiagem. Ela segurava um bebê embrulhado em um cobertor gasto. Você é Claire Morgan? A mulher perguntou. Sua voz estava mal acima de um sussurro. Alguém no abrigo me disse, você ajuda pessoas como eu. Claire olhou para a estranha, viu o medo em seus olhos, o desespero, a pequena centelha de esperança que ela estava tentando não deixar morrer. Ela pensou em tudo o que havia sobrevivido. A cobertura, o hospital, o tribunal, o momento em que eles haviam tirado seu filho de seus braços, o momento em que ela o havia pegado de volta. Ela pensou em todas as mulheres ainda presas em gaiolas douradas, ainda acreditando nas mentiras que lhes haviam sido contadas, ainda esperando por alguém para acreditar nelas. Entre, Claire disse, afastando-se da porta. Você está segura agora. A mulher hesitou, então cruzou a soleira. Claire fechou a porta atrás dela e a levou para o sofá. Me conte tudo, Claire disse. Do começo. Enquanto a mulher começou a falar, hesitantemente no início, então mais rápido, Claire sentiu algo se instalar em seu peito. Não paz exatamente, propósito. Julian havia querido apagá-la. Em vez disso, ele havia criado alguém que ajudava outras mulheres a sobreviver. Cada pessoa que ela ajudava era outra maneira pela qual ele perdia. E ela planejava ajudar muitas pessoas. Fora da janela, Manhattan brilhava na escuridão. A mesma cidade que quase a havia destruído, agora transformada em algo diferente. Não uma armadilha, um campo de batalha onde ela havia aprendido a lutar. Claire ouviu a história da mulher, pegando Bush e fazendo perguntas, já planejando os próximos passos. O bebê nos braços de sua visitante resmungou, e o próprio filho de Claire fez ruídos simpáticos de seu berço no quarto ao lado. 2 mães, 2 crianças, 2 novos começos. Este não era o fim da história de Claire. Não era nem o começo. Era simplesmente o momento em que ela finalmente entendeu o que ela era destinada a fazer. E em algum lugar longe, em uma cela que ele não deixaria por anos, Julian Ashford olhou para um teto de concreto e se perguntou como ele havia perdido tudo para uma mulher que ele havia descartado como fraca. Ele nunca entenderia. Homens como ele nunca fizeram. Mas Claire entendeu. Ela havia aprendido a verdade que homens poderosos passam suas vidas inteiras negando. O silêncio protege a dor, não a paz. A força não é medida pelo controle, mas pela coragem de se libertar. E toda mulher que sobrevive se torna um farol para aqueles que ainda estão encontrando seu caminho para fora da escuridão. Ela ainda não havia terminado. Ela estava apenas começando. Se esta história fala com você, fique até o final. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje, compartilhe com eles. Às vezes, uma única história pode mudar uma vida. Clique em inscrever e ative as notificações para que você nunca perca conteúdo que cura, empodera e te lembra de seu valor. Agora vamos começar. Declaração final. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, elaborado e manualmente editado por nossa equipe para entregar histórias significativas com valor emocional real. Cada palavra foi escolhida para inspirar, para curar e para te lembrar que você nunca está sozinha. Obrigado por ser parte desta comunidade.